Graça e paz, meus amados irmãos. Eu resolvi fazer esse áudio exatamente para responder uma pergunta de muitos irmãos. Muitas pessoas perguntam assim: como que vai ser salvo aquela pessoa que mora lá na tribo indígena, naquelas partes remotas da terra, que nunca ouviu falar de Deus, que o evangelho nunca chegou lá? Como que essa pessoa vai ser salva? Primeiro, amados irmãos, que essas pessoas, elas têm a oportunidade de ouvir o evangelho hoje, que é o evangelho da graça, na era da igreja, que está sendo pregado através do YouTube. Salmo 147, versículo 15. A tua palavra corre velozmente. Mas mesmo se essas pessoas que moram lá na tribo indígena, lá no meio do mato, nos lugares mais remotos da terra, elas não conseguiram ouvir o evangelho da graça na era da igreja, através do YouTube, se elas não tiverem nenhuma oportunidade de nenhum missionário entrar numa tribo dessa, num país desse, e pregar o evangelho na era da igreja, ainda na grande tribulação, Deus ele é tão misericordioso, que ele vai levantar 144 mil judeus para evangelizar e pregar o evangelho do reino. Mateus 24, versículo 14. Então ninguém vai ter desculpa diante de Deus, ninguém. No dia do juízo final, quando for julgado no tribunal ali, no tribunal do juízo final, pessoas vão querer dizer que nunca ouviram falar do evangelho. Elas não terão desculpa, porque a igreja hoje ela evangeliza o evangelho da graça. Através do YouTube hoje o evangelho da graça ele chega nos 4 cantos da terra. Agora, durante a grande tribulação, o evangelho do reino ele será pregado por 144 mil judeus. Esses 144 mil judeus que estão dispersos nos 4 cantos da terra, eles vão levar o conhecimento de Deus a essas tribos, a esses países. Eles vão entrar nesses lugares remotos da terra e eles vão pregar o evangelho do reino. Então ninguém vai ter desculpa. Ninguém vai dizer assim: eu nunca ouvi falar da pregação do evangelho. Ninguém pode dizer isso. Hoje o mundo está totalmente evangelizado através do YouTube. Não existe lugar em que o evangelho da graça ele não entrou através do YouTube. Agora, nessas tribos, nesses países remotos, que ainda não entrou o evangelho da graça, os missionários judeus, os 144 mil missionários, eles vão entrar nessas terras e vão evangelizar esses países remotos, eles vão evangelizar esses índios, para que ninguém possa ter desculpa diante de Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus ele é misericordioso. Então o próprio Salmo de número 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então todo ser humano, por mais ignorante que seja, ele sabe que existe um Deus. Segundo o Salmo de número 19, todo ser humano ele sabe que existe um Deus. Lá em Romanos capítulo 1 também fala sobre isso. Então as pessoas que não tiveram a oportunidade de ser evangelizadas também, elas vão ser julgadas pelo conhecimento que elas têm de Deus. A pessoa sabe muito bem que existe um Deus, a ponto que elas começam a adorar o sol, elas começam a adorar a lua, elas começam a adorar as estrelas, elas começam a adorar a imagem de escultura. Então ninguém terá desculpa diante de Deus no dia do juízo final. Quem não conseguir ser evangelizado através das pregações do evangelho do reino, hoje com o evangelho da graça, a era da igreja, quem não conseguir ser evangelizado, quem não conseguir ser evangelizado com o evangelho do reino, durante a grande tribulação, que será pregado pelos 144 mil judeus, não terá desculpa também, porque ela sabe que existe um Deus, os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19. Então as pessoas, mesmo essas pessoas que moram lá no meio do mato, moram lá no meio das tribos indígenas lá, elas sabem muito bem que existe um Deus. Então elas devem temer a esse Deus. Então elas serão julgadas também
pelo fato delas delas saberem que existe um Deus, mas elas não querem dar glórias a esse Deus que criou os céus e a terra. Essas pessoas elas vão ser julgadas segundo o padrão do Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essas pessoas ainda elas vão ser julgadas segundo os padrões de Romanos capítulo 1. Então, meus amados irmãos, ninguém vai ter desculpa diante de Deus no dia do juízo final. Todo mundo vai ser julgado ali, né? Segundo o padrão das Escrituras. Eu vou aqui ler aqui em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, para mostrar para vocês aqui que ninguém vai ter desculpa diante de Deus naquele grande dia do juízo final. Ninguém vai poder dizer que nunca ouviu falar do Evangelho. Lá no Salmo, em Romanos capítulo 1, versículo 21, fala assim. Olha aqui, Romanos 1, versículo de número 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende. Então as pessoas se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então ninguém vai ser inexcusável naquele grande dia. Por quê? Porque as pessoas vão ser julgadas segundo os padrões de Salmo 19 e segundo esse padrão aqui de Romano. Mesmo as pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Porque elas sabem que existe um Deus que criou o universo, mas elas preferem adorar a imagem de escultura. Olha aqui, versículo 21, Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, elas conheceram a Deus, não a glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se, sabe, tornaram-se louco, mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, ninguém vai ter desculpa diante de Deus, ninguém. Mesmo aqueles, como eu disse, que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho da Graça na era da igreja, mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho do Reino no tempo da grande tribulação, eles sabem muito bem que existe um Deus. É só olhar para o universo, eles veem o universo, ele vê as estrelas, ele vê a lua, ele vê todas as coisas que foram criadas pelo Deus Criador. Mas eles não querem aceitar que tem um Criador, eles adoram uma criatura, eles adoram uma imagem de escultura, né? Eles adoram o sol. Então essas tribos não terão desculpa de dizer que não sabe que existe um Deus. Então serão todas julgadas segundo o padrão de Salmos 19 e Romanos capítulo 1, meus irmãos. Então hoje a igreja prega o Evangelho da graça. Depois do arrebatamento, 144 mil judeus irá pregar o Evangelho do reino, porque Deus é misericordioso. Então quem não ouviu o Evangelho da graça, quem não está ouvindo o Evangelho da graça é porque não quer, porque tá no YouTube. O Evangelho da graça está sendo pregado pelo YouTube, no mundo todo. Salmo 147, versículo 15. Em qualquer país do mundo hoje, você abre o YouTube, a mensagem está lá. Agora, essas tribos que porventura o Evangelho da graça não entrar nelas, o Evangelho do Reino irá entrar através dos 144 mil judeus. Durante a grande tribulação, Deus vai levantar 144 mil judeus e vai pregar o Evangelho do Reino durante a tribulação. Para que naquele grande dia, no dia do juízo final, depois do milênio, ninguém vai poder ter desculpa. Ninguém. Ninguém terá desculpa diante de Deus. Deus não vai tomar ninguém por inocente. Todos serão julgados no juízo do trono branco. Aqueles que rejeitaram a Jesus. Aqueles que não quiseram nada com Deus. Que nunca quis compromisso com Deus. Que deu as costas para Deus. Eles vão ser julgados no trono branco. Então ninguém será tomado por inocente no dia do juízo.
A oportunidade ela sempre existiu, vai existir, porque Deus ele é misericordioso. Simplesmente, no momento que aconteceu o arrebatamento, não se encerra a pregação. Encerra o tempo da igreja, a era da igreja. O evangelho da graça encerra. Mas aí vai vir o evangelho do reino. A pregação do evangelho do reino. Então as pessoas durante a grande tribulação elas têm que se converter para que elas possam entrar no reino teocrático no final da grande tribulação. Então esta será a mensagem. Os 144 mil judeus eles vão pregar isso, o evangelho do reino, nos 4 cantos da terra. Eles vão viajar, eles são evangelistas. Eles vão entrar nas tribos, vão entrar na África, em todas as tribos da terra, em todos os países. Eles vão pregar o evangelho do reino. E vão pedir às pessoas para se arrepender, porque Jesus vai vir no Monte das Oliveiras e implantar o reino. Então ninguém vai ter desculpa. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.